Bom, então, eu vou apresentar aqui sobre a microbiota intestinal, né? O que significa a microbiota intestinal, né? Por que é importante esse tópico? Parece a primeiro momento, né? Nossa, microbiota intestinal, o que isso tem a ver com doenças autoimunes? Também, no futuro, pode ser utilizado, talvez, na terapia de doenças oncológicas, né? E cânceres. Mas o que tem a ver, né? Da onde surgiu isso, né? Bom, a gente sabe que o intestino, né, a mucosa intestinal, é o maior, digamos assim, é a maior superfície que está em contato, né, com o meio, e ela está em contato com bilhões de bactérias. E essas bactérias, elas estão vivendo em harmonia com a mucosa, né? Nós, apesar de termos essa quantidade enorme de bactérias, fungos, vírus, vivendo no lúmen, né, dentro do intestino, na maioria das vezes nós não temos doença alguma. Inclusive, até eles nos ajudam, né, a processar melhor os alimentos. E só para compreensão, para um melhor entendimento, né, de como funciona isso, né, no sistema imunológico é o nosso sistema de defesa. Então, o sistema imunológico, ele tem uma célula que reconhece o que é externo, né, que é a bactéria, o vírus, o fungo. Aí ele processa esse nome chamado fagocitose, que é como se fosse comer aquilo ali. Ele engolfa aquilo, então aquela bactéria, aquele estranho, depois ele processa, ele quebra ele todinho e depois apresenta um pedacinho desse agente externo, né? E isso depois vai ser apresentado, né? Que vai fazer a ativação dos linfócitos, e os linfócitos ativados, eles vão então crescer, eles vão aumentar em número e vão começar a produzir substâncias que chamaram de citocinas. Bom, é mais ou menos assim que o corpo se defende de infecções. Na doença autoimune, o que acontece é que aquilo que é considerado externo, ele vai, na verdade, né, é próprio do corpo humano, né? Então, um pedaço de cartilagem, um pedaço até do intestino, da mucosa intestinal, da pele, pode ser reconhecido como agente externo. Na esclerose múltipla, o que a gente fala é a proteína que está dentro da mielina, que é a capa do nervo. Então, aquilo vai ser reconhecido como agente externo, vai ser engolfado, né? Então, vai ser todo triturado em pedacinhos e vai ser exposto para ativar o sistema imunológico, né? A gente chama de sistema imune adaptativo. E isso vai, então, fazer com que essas células se proliferem, né? Os linfócitos, a gente vai ter milhões que reconhecem aquele pedacinho daquele agente, que eu chamava de antígeno, e aquilo vai ser, então, aumentado em população e também ativado, produzindo várias substâncias que podem causar inflamação. Por que eu fiz essa introdução, né? Então, na esclerose múltipla, vocês bem sabem, né? Acontece essa ativação, aí as células vão para o linfonodo lá, então a célula dendrítica, então a primeira célula que reconhece aquele agente vai estimular o linfócito, TB, eles vão se proliferar, entrar na corrente sanguínea e depois migrar, né, passar para dentro do sistema nervoso central. Então, no parênquima cerebral, ele vai ser reativado e vai começar a inflamar o quê? A bainha da mielina. Essa bainha da mielina, inicialmente, a inflamação ela vai e volta. Então, quando a inflamação diminui, a bainha da mielina cresce de novo, até que vai chegar um momento de inflamação e desinflamar, vai ter uma secção do nervo e você vai ter aí uma neurodegeneração. Bom, dito isso, né, e aqui você já conhece, em vivo a gente vai ter, então, esses branquinhos, né, então aqui uma ressonância magnética do encéfalo, e aí você vai ter esses branquinhos aqui, nada mais são do que locais que inflamaram previamente, né, então aqui nessa aquisição da imagem, esse branquinho significa uma região que perdeu ou tem menos mielina do que o normal. Bom, aí a gente entra, então, na microbiota intestinal. Então, a gente já falou, né? Existem vários tipos de bactérias consideradas boas, né? Que vivem em harmonia com o nosso corpo, e tem bactérias que são ruins, que causam inflamação. Sempre a bactéria boa, né? Ela está em maior quantidade e ela está lá vivendo em equilíbrio com a mucosa intestinal. A mucosa intestinal,
ela está cheio, né? Então, a mucosa intestinal, falando aqui, desde o do esôfago até a região já do intestino grosso para o reto, ânus, ela está em contato, né, com bactérias, então você tem várias células inflamatórias ali que já vivem normalmente, né? Então, nessa mucosa, nesse tecido, em harmonia e controlando, né, as bactérias que estão lá tentando entrar. Bom, por algum motivo, né, a gente pode ter infecções intestinais, disenteria, tudo, e isso é causado geralmente por uma bactéria considerada patológica, isso já é sabido há anos, né? Ela começou a crescer e tentou invadir aquela mucosa. Mas o que hoje se descobriu é que, às vezes, mesmo a gente não tendo uma diarreia, uma inflamação, se sentindo bem, alguns grupos de bactérias podem estar em maior número aqui no intestino, e esse maior número causa uma ativação do sistema imunológico. E aí, uma pessoa que já tem uma doença inflamatória, se ela tem algo que está aumentando a atividade do sistema imunológico no intestino, vai causar uma piora da sua doença autoimune. Então, uma esclerose múltipla, uma neuromielite óptica, uma artrite reumatoide, as doenças inflamatórias intestinais. Então, existem várias doenças autoimunes. Essas doenças autoimunes podem ser exacerbadas, aumentadas, se a gente tiver populações de bactérias que agora a gente está conseguindo identificar, né? Existem vários tipos de bactérias, várias espécies, bilhões, e que a gente agora está conseguindo identificar e ver que algumas delas, quando está em maior quantidade, pode estar estimulando o sistema imunológico e vai causar uma piora da sua doença autoimune. A mesma coisa, o contrário, existem bactérias que têm um efeito mais protetor, eles diminuem a inflamação, então o estímulo do sistema imunológico. Se elas estiverem em maior número, ela vai causar uma melhora do controle, uma diminuição da atividade inflamatória e da sua doença autoimune, certo? Bom, dito isso, vou falar alguns exemplos. Por exemplo, na neuromielite óptica, a gente tem uma suspeita, né? Essa é uma área muito nova, os dados estão chegando, então a gente está começando a enxergar melhor essa microbiota, né? Esse conjunto de bactérias que vive lá no nosso intestino. Então, existe uma suspeita de que existe uma bactéria chamada Clostridium perfringens, que um pedacinho dele é igual à proteína aquaporina 4, que é a que tem no nosso cérebro, que é o que controla o metabolismo da água, né? E, por algum motivo, se essa bactéria crescesse em população no intestino, então poderia, isso é uma hipótese, poderia ser o gatilho para essa doença autoimune chamada neuromielite óptica. Bom, na esclerose múltipla, como é que começou isso, né? Nós temos, né, modelos animais que nos permitem estudar melhor, né, esses fenômenos autoimunes, né? Então, modelos animais, a gente chama de modelo encefalomielite experimental autoimune, né? Então, a gente tem um camundongo tem um tempo de vida bem curto, e num laboratório a gente consegue, né, ter camundongos adultos, que vão ter um organismo semelhante com uma pessoa adulta, né? Em semanas a alguns meses. Então, é um ótimo modelo para a gente estudar. E aí, isso são dados da minha colega Laura Cox, né, uma bióloga lá do hospital que eu trabalhei em Boston. E nesse estudo interessante, né, ela via as bactérias do intestino, né, então a gente pode provocar uma doença semelhante à esclerose múltipla nesse camundongo, e aí a gente pode ver como a gente pode aumentar ou diminuir essa inflamação nesse modelo animal. E aí ela viu que quando você controlava a quantidade de bactérias no intestino do camundongo, né? Você dá um antibiótico, aí você controla, você via que o indivíduo tinha o camundongo tinha uma doença mais branda. Então, isso aqui em pretinho significa uma doença, quanto maior o grau, né, de 0 a 5, né? Aqui, quanto maior o grau, aqui mais ou menos os camundongos chegavam a 3, maior é a gravidade da doença. Aí você vê que tiveram uma doença mais branda quando
usar um antibiótico que diminuiu a quantidade de bactérias. Mas que bactérias são essas, né? Então, esse é o grande desafio, né? É você tentar descobrir quais bactérias, né? Mas nomeá-las em termos de filo, gênero, espécie é difícil, mas filo e gênero, para você poder saber qual tipo, né, pode estar aumentado causando inflamação e qual tipo pode estar diminuído, e aí uma diminuição do tipo protetor aumenta a inflamação. Então, você começa a tentar catalogar que bactéria é mais pró-inflamatória, que bactéria é mais anti-inflamatória. E aí a gente consegue, né, coletar as fezes do animal e, por métodos bioquímicos, você consegue extrair, né, o material genético, o DNA daquela sopa, né, de bactérias, milhões de bactérias, e você consegue, né, nós conseguimos identificar a bactéria por uma proteína no ribossomo. Então, você pode pegar o RNA ribossômico, que é o material genético que vai dar origem à proteína, e você pode, então, como se fosse um barcode, dizer que bactéria é aquela. Bom, e aí, aqui um exemplo, né, de como é que se dá isso. Então, você vai lá, você passa tipo um scanner naquele monte de DNA, né, você monta sondas que vão ser específicos para determinados gêneros, né, da bactéria, e aí você vai ter, então, esse monte aqui de bactéria, né, e aí você consegue ver o que acontece, né, por exemplo, aqui um camundongo normal que teve uma doença esperada, né, e aí você vê que essa população de bactérias aqui em roxo, né, ela é chamado moliculutis, ele diminui com o tempo, né? Aí você tem os firmicutes, você tem vários gêneros aqui, de uma forma geral, para mostrar que a doença, nesse caso desse experimento, foi reduzida conforme a redução de um grupo de bactérias, né, e o aumento de outro grupo. Então, mais ou menos assim, né, de uma forma mais simples, é que a gente pode tentar descobrir qual bactéria poderia ser protetora e qual bactéria poderia ser vilã na inflamação. Bom, aí a gente, a partir desses estudos em animais, a gente fez um estudo em humanos, né? Então, como é que seria isso em humanos? Bom, pegamos aqui pacientes, né, com esclerose múltipla e controles. Então, pareados por sexo e idade, e aí você consegue pegar, né, dentro uma amostra de fezes, você consegue extrair dessa amostra de fezes, né, então, DNA fecal, e aí você faz aquela leitura, né, utilizando métodos de sequenciamento genético, aí aqui foram utilizados 2 métodos diferentes, você consegue ver se existe uma convergência dos resultados. E aí, por métodos estatísticos, né, a bioestatística, você consegue ver, classificar aquele monte de material genético, né, em quais populações de bactérias estavam presentes naquela amostra, e aí você vai ter, então, você vai determinar qual bactéria pode ser vilã ou qual bactéria pode ser protetora. Bom, também, né, sabido, como eu falei, a mucosa intestinal, ela é um regulador, né, do sistema imune, né, então a gente pode ver também, aquela bactéria que está em maior presença, né, no indivíduo com doença, será que também as células do sistema imunológico estão mais ativadas? E aí a gente pode, então, testar, né, em paralelo, para ver se existe uma correlação. Presença de uma bactéria, maior inflamação, presença de uma outra bactéria, menor inflamação. Bom, aqui, para quem não está ainda acostumado, né? Então, a gente tem aqui os controles, em vermelho, né? Os pacientes com esclerose múltipla, só para mostrar que daquele monte de bactéria, foram vistos que essas, Methanobrevibacter, Akkermansia, butirocinonas, estariam relacionadas com existir doença, esclerose múltipla ou ser controle, né? Então, uma bactéria que poderia causar inflamação a essas duas, Methanobrevibacter e Akkermansia, e que poderia proteger de inflamação a butirocinomas. Lembrando que isso aqui é uma amostra são poucos pacientes, indivíduos aqui que moram nos Estados Unidos, que têm uma dieta diferente, e que esses dados, né, depois devem ser confirmados, né? Pode ser que existem bactérias presentes em outras populações, em outras partes do mundo, devido à nossa diferença genética, nossa diferença nutricional. Então,
tudo isso vai influenciar na microbiota intestinal que nós possuímos, né? Mas aí aqui, né, só por curiosidade, a gente consegue, então, né, por esse sequenciamento genético, a gente consegue dar um nome para essas bactérias, né? Até a classificação dela é de filo e gênero, então aí você tem aqui, e você consegue comparar o que está aumentado nos controles e o que está diminuído ou aumentado nos pacientes de esclerose múltipla. E assim que a gente classifica, então, nesse estudo foram vistos a Methanobrevibacter e a butirossinona diminuída, né? E a quemância aumentada junto com a Methanobrevibacter. Interessante que nesses pacientes que tinham, então, aumentado essa bactéria, Methanobrevibacter, que produz metano, né? A gente pôde medir em uma outra coorte de pacientes com esclerose múltipla, através da respiração, a quantidade de metano, né? Quer dizer, quanto maior a quantidade dessa bactéria, maior metano vai ter na respiração, e isso foi convergente com o que foi visto na primeira coorte. Bom, aqui também é interessante, né? Mostrando que as bactérias que foram mais vistas, né, nos pacientes estavam correlacionadas com uma maior expressão, né, de citocinas e de marcadores de inflamação, tanto nas células T, como eu falei no começo, que são as células que induzem imunidade, o sistema imune adaptativo, né, e os monócitos que são do sistema imune inato. Então, vendo que eles, quando tinha a bactéria presente em maior quantidade, existia uma maior ativação dessas células inflamatórias, né? E aí, então, realmente afirmando que a mucosa intestinal, ela é um modulador, né, da inflamação do corpo, né? E ela tem equilíbrio com as bactérias encontradas no nosso intestino. Agora, estamos na fase, né, de descobrir qual bactéria, né, que pode ter um efeito protetor ou não contra doenças autoimunes. E aí, depois, no futuro, identificando e confirmando elas, né, nós poderíamos ingerir, né, em cápsulas a bactéria que está mais associada com proteção, né, ou tentar usar um antibiótico para destruir aquela bactéria que está associada à inflamação, né? Então, foi aberta uma grande avenida para usar, né, a microbiota intestinal como um facilitador, né, ou não, de doenças autoimunes.